Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje tenho o prazer de trazer aqui, para bater um papo com a gente, arquiteto e urbanista e também fotógrafo, que vai nos contar algo muito interessante, vai nos falar muito sobre a fotografia na arquitetura, que eu particularmente acho muito interessante, tá? Mas eu vou deixar o nosso convidado falar. Felipe Quini, arquiteto, urbanista, fotógrafo, amigo, ex-aluno nosso. Cara, Isso. Prazer ter você aqui. Cara, o prazer é todo meu. Agradeço aí você ter aberto aí sua agenda. Hoje o Felipe não tá mais em Araçatuba, né? Ele tá em São José do Rio Preto. Então, um prazer, né? E obrigado por ter nos atendido. Que isso, obrigado pelo convite. Cara, conta pra nós, Felipe, como que é fotografia, arquitetura? Porque eu tenho visto que você acabou efetivamente, né? Não que você abriu mão da arquitetura. Uhum. Você continua na arquitetura, mas porém você focou e tá crescendo cada vez mais, né? A gente fala que é um case de sucesso. Sim. Na fotografia dentro da arquitetura. Cara, conta um pouco dessa trajetória para nós. Exato. Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Poder voltar na instituição de ensino que eu me formei, que eu tenho muitos amigos. E foi uma fase muito boa da minha vida, que foi o curso de arquitetura. E eu preciso voltar um pouquinho no tempo para contar um pouco da minha história. Eu sou fotógrafo, vou brincar assim, desde que eu me conheço por gente, como eu falei no outro episódio, que meu pai é fotógrafo, então desde criança eu sempre estive muito envolvido com a fotografia, sempre aprendi a fotografar com ele. Então, só que para mim quando criança era um hobby. Tá. E aí cresci, chegou naquela fase de escolher o que fazer da vida, vestibular e tudo mais. Eu migrei para arquitetura porque eu sempre gostei. Migrei não, né? Eu escolhi a arquitetura porque eu sempre gostei de desenho, dessa parte artística. Eu sempre achei incrível poder desenhar e tal. E aí na época eu fiquei em dúvida entre publicidade, propaganda e engenharia civil. Que tem a ver com fotografia. Que tem tudo a ver. Mas não era muito a minha praia. Engenharia civil e arquitetura. Eu acabei optando pela arquitetura. Bacana. Porque tinha mais a ver comigo. E na época eu trabalhava com fotografia já ajudando meu pai. Meu pai é fotógrafo especializado em casamentos, aniversários, fez muito evento social. E aprendi a fotografar em eventos. Às vezes ele me levava nos trabalhos, eu era pequeno, ele me dava uma câmera na mão, Felipe, faz umas fotos aí, e me deixava solto para criar o que eu quisesse. Então isso facilitou muito. É bacana, ele incentivou você desde pequeno. Ele incentivou desde pequeno. E para mim, no começo era uma brincadeira, e aí foi evoluindo, fui vendo que você foi gostava gosto, da coisa, né? Peguei gosto. Muitas pessoas elogiavam, pô, a foto do Felipe é Depois legal, eu vou te contar uma particularidade. Legal. E aí, naquele momento, eu falei, pô, até que eu levo jeito na fotografia. Mas eu queria ser arquiteto mesmo. Tá. Decidi. Você tinha realmente encontrado a sua profissão, vamos dizer assim. Exato. Então eu estava ali na adolescência, início da fase adulta ali, né? Entre 17, 18, 19 anos. Trabalhava com meu pai, ajudava ele na fotografia e aí decidi fazer faculdade de arquitetura. Pensei, enquanto estou fazendo a faculdade, continuo tocando a fotografia. Vai fazendo um bico, vamos dizer assim, já talvez. Trabalhei em várias áreas, inclusive no Colégio Salesiano também, como eu falei. É verdade, o Felipe é ex-salesiano lá no colégio. Ex-aluno e ex-funcionário. Meu primeiro registro na carteira, né, na carteira de trabalho, é do Salesiano. Uma curiosidade aí sobre mim. E trabalhei no Salesiano, trabalhava com a fotografia como era final de semana, então conseguia conciliar, trabalhar ali de segunda a sexta com alguma outra coisa, fotografias à noite ou finais de semana. E fazia faculdade, né? De segunda a sexta à noite. Então era aquela loucura. E aí, durante a faculdade, trabalhei também já em construção civil, fiz estágio na época da faculdade e tudo mais. E aí, durante a faculdade, foi quando eu descobri esse nicho de fotografias de arquitetura. De arquitetura. A história começou com... Na verdade, eu comecei a me interessar. Eu já via revistas grandes, antigamente era muito revista, né? Antigamente, não tão antigamente assim. Tinha arquitetura e construção, tinha aquela Arquitec. Até hoje tem arquitetura e construção, Casa de Jardim, Casa Vogue e várias outras. Então, quando eu era criança, às vezes ia na casa de uma tia, minha mãe também tinha essas revistas em casa, eu olhava aquelas fotos, pô, que legal, mas eu não fazia ideia como que era aquele tipo de foto. Sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Essas revistas eram projetos em São Paulo, coisas maiores, grandes cidades. Quando era criança, não tinha muito acesso a isso. Entendi. Né? E aí, na faculdade de arquitetura, começo a conhecer muita gente, novos lugares.
e tudo mais. E começa a expandir, né, os horizontes. E eu comecei a olhar diferente para isso. E o que me despertou realmente a vontade de ser fotógrafo de arquitetura começou no primeiro ano da faculdade, na verdade, quando o Rubens, o coordenador anterior de arquitetura... Um abraço, Rubens, se você estiver nos assistindo. O grande Rubens, na aula de, eu acho que foi História da Arte, se eu não me engano, ele pediu para eu fazer uma aula contando a história da fotografia. Porque a História da Arte fala muito dos períodos de arte. E ele já sabia que você trabalhava com fotografia. Sabia que eu trabalhava com fotografia. Legal. A gente conversando, batendo um papo, ele sabia que eu era fotógrafo. Pô, já que você é fotógrafo, você vai dar uma aula contando a história da fotografia. E aí eu falei... No primeiro momento eu falei, o que tem a ver com arquitetura? Pensei comigo. Aí quando eu fui pesquisar, tem tudo a ver, cara. Porque que legal. No mundo, acabou te dando uma dica, né? Me deu uma dica, assim, ele tocou a bola pra mim, eu dominei sem saber muito ali como dominar. E aí, eu já entendia de fotografia, eu sei fotografar, mas a parte histórica eu nunca tinha me aprofundado muito. Eu fui me aprofundar nesse assunto para poder dar uma aula bacana para todo mundo. Sim. Contar a história e no que a fotografia é hoje, né? E aí, por incrível que pareça, a primeira fotografia que tem registro no mundo foi um francês que fez, se eu não me engano. E ele fez... É um processo de gravação com a luz, que grava num material que dá fica luz e sombra, assim, fica branco e preto. Tá. Só que dá para entender o que é uma foto. É uma gravação que eu não lembro agora o nome do processo, mas a luz entra ali na câmera fotográfica, que isso até hoje funciona assim. A luz entra na câmera fotográfica e grava, né? A luz, na época, ela queimava um material ali que aí ficava o preto, o branco, e dava para entender... Que era uma construção. Dava para entender que era uma foto. E aí essa foto, por incrível que pareça, era da janela da casa dele, que é uma rua. Então a primeira foto foi de arquitetura. Que legal. E isso eu falo nos cursos, assim, nas palestras que eu dou de vez em quando, geralmente para arquitetura, eu falo, a primeira foto do mundo que tem registro era uma rua que tem prédios. Então dá para ver assim, não eram prédios, eram casas, né? Dá para ver luz e sombra. Dá até para pesquisar aí, se quiser, a primeira fotografia no mundo, dá para mostrar. Depois você dá uma olhada aí, Junião, vê se você acha essa imagem pra gente mostrar. A primeira fotografia registrada no mundo, assim. Dá pra descrever ela, dá pra entender, dá pra fazer uma leitura legal. E ali eu falei, pô, que interessante, tem uma relação bacana, foto e arquitetura. Aí continuei fazendo o curso. Ali eu ainda queria me formar. Isso, essa mesmo. Aí, essa primeira aí da esquerda. Ó, se você... Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Se vocês repararem bem, do lado direito tem meio que uma torre, do lado esquerdo também. E aquele branco e preto no meio é luz e sombra. Então é uma rua. É uma rua, porque é o contraste aqui. Isso, é um contraste. Olha que legal, cara. E a partir daí a fotografia foi evoluindo. Hoje tá fácil aqui no celular, né? Hoje veio... Que legal, então, esse foi o primeiro processo de criação de uma foto. E aí continuei fazendo arquitetura. Fotografando, conciliando o trabalho de fotografia com arquitetura. Meu pai tinha a empresa dele, né? Tem até hoje, ele tem os eventos dele. E eu ali nos meus 19 para 20 anos, eu comecei a ter os meus próprios clientes. Aí comecei a fazer os meus trabalhos sozinho e tal. Entendi. Então ele tinha os dele, eu tinha os meus. E quando a gente precisava, a gente continuava se ajudando, cada um com a sua empresa. E mais ou menos no último ano de arquitetura, o último ano para mim foi 2018. Eu tava naquela, a fotografia tava indo bem, eu tava com os meus clientes fotografando casamento, aniversário, ensaio. Porém, trabalha de final de semana, sábado, domingo, feriado, é muito bom, gosto muito, porque eu gostava muito das fotos ali, aquelas fotos malucas na festa, o pessoal dançando, esse tipo de foto. Contagiante, né? São umas fotos incríveis de fazer, assim, eu gosto muito. Porém, eu queria deixar de perder finais de semana com família, sabe assim, eventos importantes, porque eu tava trabalhando ali de sábado e domingo. Você queria dar um foco à família. Eu queria ter uma agenda mais tranquila. Organizada hoje também. A agenda tá uma loucura hoje. Amém, obrigado, Senhor. Mas eu queria ter quando era novo, eu queria ter o sábado e domingo livre. Era isso, queria trabalhar durante a semana. E aí, como que foi o start, na verdade, de fotografia de arquitetura? Eu tava terminando a faculdade e eu tava naquela, a fotografia tá indo bem, tô me formando em arquitetura, eu não quero largar a fotografia para exercer a arquitetura e esquecer a fotografia, e eu não quero pegar esses 5, 6 anos que eu fiz de arquitetura e jogar também e continuar na fotografia e falar, fiz arquitetura por fazer. E eu fiquei naquela. Pra mim foi muito difícil o último ano, assim, e agora?
E aí eu já sabia dessa relação, o Rubens conversava muito comigo sobre isso, o Arnaud também, o grande Arnaud, um abraço pro Arnaud, que foi meu orientador no TFG no último ano. E esses dois me incentivaram muito na época, né, nessa questão de seguir essa área. E aí o que realmente startou foi o seguinte: durante a faculdade eu trabalhei muito tempo em construção, eu trabalhei em construtora, então adorava obra, vivia em obra. E trabalhei também com móveis planejados por um curto período. Em arquitetura, em um escritório de arquitetura, de fato, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhei dentro de um escritório de arquitetura durante a faculdade. Então, no final do curso, eu senti essa necessidade. Pô, eu nunca trabalhei diretamente com arquitetura. Com arquitetura. E você precisava, você estava com essa dúvida. Eu falei, eu preciso conhecer para eu saber se eu quero ou não. E aí, na época, eu conheci o Estúdio Urbano, que hoje são meus clientes, eu vou contar pra você conhece eles, o Rony e a Gabi. Rony e a Gabi, fantástico. Duas pessoas incríveis. Hoje são meus amigos, cara, além de clientes, são meus amigos. E na época eles estavam precisando de um estagiário. Aí fui lá, mandei mensagem, fui lá uma reunião com eles, e a gente começou a bater um papo, perguntaram a minha história, e começamos a conversar igual aqui, numa boa. E de repente, o que seria uma entrevista de emprego virou um bate-papo de amigos. Aí falei para eles da fotografia e eles falaram, não, cara, a gente não vai te contratar porque você tem que ser fotógrafo de arquitetura. E inclusive nós estamos com um projeto que acabou de ficar pronto, quer fazer? E eu acho que eu já tinha feito algum trabalho antes, já estava começando, mas ainda não tinha feito uma coisa tão grande. E aí falei, tá, vambora, né, vamos fazer. Sim. E meio que, pô, e agora? E aí fiz um primeiro, falei, cara, é isso. Gostei muito. Foi aonde você se Foi onde encontrou. eu me encontrei. Não que eu não gostava do que da eu arquitetura. fazia. Não que eu não gostava da fotografia que eu fazia, mas eu falei, não, juntei as duas coisas. Foto com arquitetura, eu vou poder conhecer projetos, visitar lugares, conhecer pessoas. E eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir dali, eu comecei a investir nisso. A estudar mais, a tentar entender o mercado, a buscar novas referências Brasil e mundo afora para eu poder estudar e aplicar na minha fotografia. E aí, por incrível que pareça, isso foi 2018 para 2019. 2019 eu estava começando, estudando, engatinhando, é recente. E aí de 2019, quando eu falei, é isso que eu vou fazer, vou focar nisso. E percebi que aqui em Araçatuba, né, que é minha cidade natal, tem muitos fotógrafos que atuam em diversas áreas. Ele não é especialista naquilo. Não tinha nenhum especialista em arquitetura. E eu falei, cara, E como eu passei por várias áreas da fotografia, já fotografei em diversas áreas, eu falei, eu quero ser especialista em uma coisa. O cara fotografou desde mês-versário de criança até casamento, cara. Exato, fiz de tudo. E aí, foi quando eu perdi o raciocínio. Foi quando você definiu de 19 para 20. O que aconteceu de 19 para 20? Pandemia. Então, eu comecei a estudar a necessidade do mercado de Araçatuba para esse tipo de foto. Pô, não tem nenhum fotógrafo especialista, tem bastante arquiteto. Porque como eu estava me formando, eu comecei a estudar o mercado. Uhum. Quem são, quantos são, quais são os arquitetos, quais são os melhores, os mais famosos da cidade, para eu saber como que está o mercado, se eu quiser ser arquiteto. E aí eu comecei a perceber que não tinha esse pessoal, alguns já faziam, mas a grande maioria não tinha um conteúdo de foto com fotógrafo especialista. Direcionado para isso. Exato. Porque é o que a gente fala, né? No tocante, por exemplo, a você prospectar. Porque a gente brinca, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Não adianta você só fazer um Reels ou fazer um TikTok ou só fazer... Mas se você não souber como fazer e a quem atingir... Exato. Cara, não adianta você fazer. Exato. Você vai... É conteúdo em cima de conteúdo sem visibilidade. Exatamente. E aí, no início, o meu foco era... Pô, beleza, quem que é o meu cliente? Arquitetos, né? Sim. Falei, vou mirar nesse pessoal. E comecei a oferecer... No começo é muito difícil, porque você oferece um trabalho que você não tem um portfólio. Não tem... Eu tinha muito portfólio de fotos de casamento. Você tinha muito portfólio de foto, mas não específico. Não específica. Aí o primeiro portfólio foi esse... Do Rony da Gabi, que até foi um restaurante aqui na cidade. Eles fizeram um projeto de container, que acho que foi o primeiro projeto de container em Araçatuba. Não foi na avenida ali na Pompeu? Isso, foi um restaurante que ficou super legal o projeto, e por ser de container deu uma visibilidade muito legal. Eu lembro.
que de depois... carne. Ele era de carne. Eu acho que era um restaurante de carnes, E aí, inclusive, essas fotos acabaram saindo em grandes sites, Galeria da Arquitetura, saíram em outros sites. Então, assim, foi um primeiro portfólio bacana para eu poder apresentar para outros clientes. Eu faço isso aqui, assim. Muitos nem sabia que existia fotógrafo de arquitetura. Até hoje eu falo, cara, mas como assim? Como que é? Tem que explicar. Mas aí foi ali que começou. E aí veio pandemia. Eu falei, pô, e agora? Pandemia, vai fechar tudo. E por incrível que pareça, a pandemia, todo mundo foi pro digital. Sim. Aí todo mundo precisava de conteúdo digital para oferecer para os clientes. Qualquer área estava assim, né? Não até você precisava, até muitos desses tinham que atualizar o que tinha porque não estava nos padrões. Exatamente. Então, o que eu percebi, assim, hoje, vários clientes meus falam que quando todo mundo foi pro digital, beleza, ele estava ali conversando com o cliente dele, negociando, o cliente já viu o Instagram, já viu alguma foto que fez com o celular mesmo, ou viu o render, que fica muito bonito ali, o portfólio de render. Só que o cara beleza. Por exemplo, você é meu cliente, eu sou seu arquiteto. Beleza, Felipe, eu gostei do seu trabalho, mas você tem alguma casa pronta para ver como ficou? Alguma foto pronta? Você não tinha. Tem. Ou tinha de celular e não queria mostrar, que estava ali feita, né? Mais para catalogar ali, para ter guardado como ficou. E aí o pessoal começou a ver essa necessidade, foi onde eu entrei. E aí comecei a oferecer e foi dando certo. Meio que de 2021 para cá, comecei em Araçatuba. Araçatuba é uma região que tem várias cidades aqui em volta. Birigui, que você é de lá. Birigui, Guararapes, Penápolis. Aí começou a crescer. Às vezes um arquiteto aqui de Araçatuba tem um projeto em outro lugar. E aí você começou a fotografar. Isso. E aí o de lá começou a te conhecer. Exato. Um arquiteto aqui de Araçatuba me levou para Rio Preto para fazer um projeto que ele fez lá. E assim vai expandindo. Então, inclusive hoje você está morando em Rio Preto. Hoje estou morando em Rio Preto. Aí vou contar como eu fui parar em Rio Preto. E aí uma coisa foi levando a outra, tudo muito rápido. Então, de fato, mesmo comecei a trabalhar com isso 2021 para 2022, é bem recente. E aí essa expansão de começar a visitar novas cidades, inclusive um trabalho que eu fiz foi assim, o primeiro que eu fui mais longe foi um apartamento de frente para o mar em Itapema. Cara, que legal. Esse daí, eu comecei na fotografia de arquitetura porque eu queria viajar. Você tem ele no Instagram? Cara, tenho, tá bem lá embaixo. Junião, abre o Instagram do filho. Lá. Pode descer. E quando eu decidi fazer isso, eu queria viajar e conhecer lugares. Pode descer. Olha que legal, Felipe. Eu queria viajar e conhecer lugares e esse primeiro foi assim, cara, é isso que eu quero fazer. Olha que legal aquela foto ali, Júnior. Sobe um pouco, por favor. A do rapaz. Olha essa foto que legal aqui. Esse é o Joe da Bioma, cliente meu. Olha que legal essa foto. Vou falar sobre esse tipo de foto também, essa parte mais humanizada da foto da arquitetura, isso é importante. Eu acho muito legal, Felipe. Pode cara, descer, tem foto. Ô, Júnior, tem bastante. Rapaz, você entrou. Você tem certeza que é o Instagram do Felipe? Não para de carregar foto, cara. Inclusive, tem muito trabalho que tá olha esse aqui, cara, o braço. Esse barzinho é muito legal lá em São Paulo. Casa Rouco, cara. Casa Rouco tem aqui em Araçatuba agora, muito legal. Olha que legal essa foto. Cara, essa foto do Casa Rouco, volta só um pouquinho, Júnior, por favor. Essa foto do Casa Rouco me lembra, tá? Um bar que tem em São Paulo. Inclusive, não te cortando, Casa Rouco é do Estúdio Urbano. Estúdio Urbano, do Rony e da Gabi. Tem um bar em São Paulo, um restaurante de carne, com cara de bar, essa pegada, que fica ali em sentido Vila Madalena, na continuação da Rua Estados Unidos, cara, é Pinheiros ali. Que é muito essa pegada, é de um argentino, cara. Disso, putz, né? tem muito isso daí, eu acho muito legal. O Braca que você falou em São Paulo também. O Braca, né? É ao lado do Itaim ali. Pode descer, Júlio. Rapaz, não para mais de descer. Eu fiz logo no início. Também faço alguns retratos. Lembra que eu falei que fotografo pessoas? Hoje... Inclusive o Felipe, quando vocês precisarem também de fotos profissionais, ele faz muito bem mesmo também, ó. Como eu vim da fotografia de eventos e pessoas, hoje eu aplico isso na arquitetura também. Como? Cara. Se você precisar de um retrato seu, eu consigo fazer esse retrato no seu projeto. Usando a arquitetura ao meu favor. Exatamente. Tá bem, olha bem aqui embaixo, essa aqui, que bonita também. Cara, que umas fotos... Essa é lá em Birigui. É uma residência lá em Birigui. Que legal, cara. Ô, louco, Júnior, você tem certeza que é mesmo, cara? Não para de carregar foto. Ó, sobe. Aí esse apartamento, ó. Aí essa primeira aqui, foto da esquerda. Ó, essa aqui, ó. Isso. Olha que legal isso daí. Esse projeto é do Estúdio AP, do Flávio e da Vivian, aqui de Araçatuba. Conheço. E,
Cara, foi assim, pra mim esse projeto, fotografar esse projeto foi um divisor de águas. Foi ali que eu decidi que é isso que eu quero fazer, que é bacana. Isso que eu vou focar. E é uma foto... Percebam que, volta lá. Olha essa foto, cara, eu precisava muito mostrar a vista, claro, eu tava de frente pro mar, mas eu quis contar uma história. Como assim? Não é só mostrar a foto de arquitetura, o ambiente ali e acabou. Pô, todo mundo quer estar numa... Todo mundo não, mas a grande maioria gostaria de estar num apartamento de frente pro mar. Então, eu acabei humanizando com a própria arquiteta. Eu pedi pra ela, falei, pega uma taça de vinho, coloca um vinho, senta ali, faz de conta como se você estivesse curtindo a vista. Tá curtindo a vista. Bacana. É um faz de conta, né? Mas é pro cliente dela que vai ver essa foto, olhar e falar, isso que eu quero estar sentado num lugar desse, curtindo. Então, cara, assim, que bacana. Tô mostrando a vista, o projeto e o uso do projeto. Aí, ela saiu de cena, volta ali nessa que tá só a taça. Ela saiu de cena. Eu poderia fazer essa foto sem a taça, só o arquitetônico, mas eu deixei a taça para ficar um detalhe. Então, quem olha as fotos do projeto conta uma história. Tá. Então, olhou ela usando o projeto, deixou a taça ali em cima, e depois eu fiz uma outra foto, ela abrindo a porta ali atrás, que é uma solução que eles fizeram para esconder a churrasqueira. Cara, isso, que bacana, que bacana. Então, essa coisa de contar história, na arquitetura é necessário, claro. Contar a história, que eu digo, eu uso do espaço, mas esse contar a história vem lá da época que eu fotografava casamentos, que eu conto a história através da foto. Cara, hoje eu faço na arquitetura. Vou falar talvez uma besteira, mas essa humanização, eu estava até comentando com o Júnior aqui um pouquinho antes, essa humanização que você trouxe aqui hoje para nós, tá? E que você traz para as suas fotografias, ela é interessantíssima, cara. Importantíssima. É uma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo, citar algo aleatório. Minha mãe, professora aposentada. Minha mãe é professora também. Professora aposentada, aí que bacana. Só que não tá aposentada ainda. Minha tá aposentada. Ela trabalha hoje com turismo. Legal. Tá? Inclusive, vou ver se eu consigo trazê-la aqui para falar um pouco de arquitetura. Bacana. Por conta dos lugares que ela já visitou. Mas aonde eu quero chegar? Todo lugar que ela vai visitar, antes dela ir visitar, ela estuda e lê. Então, por exemplo, recentemente agora ela estava no Vietnã. Então ela estava lendo toda a história do Vietnã. Minha mãe é muito culta, muito inteligente, lê muito, entendeu? Então ela leu toda a história do lugar, todos os lugares por onde ela ia passar, tal. Você chegou lá conhecendo tudo. Você entendeu? Então, essa humanização, eu me sinto hoje mais maduro, mais velho, né, tendo essa consciência. Quando eu vou visitar um lugar que, se eu sei a história antes, eu às vezes me consigo talvez me colocar no lugar. Exato. Isso eu acho muito fantástico. Você não só passa pelo lugar, você se coloca. Exatamente. Lugar, que nem, por exemplo, um lugar que eu já visitei, que eu sempre tive o sonho de visitar, consegui, graças a Deus, obrigado, Senhor. Eu sempre via, Stonehenge. Tem a foto aí, Júnior? Consegue puxar? Stone, S-T-O-N-E, Henge, H-E-N-G-E, Stonehenge. São pedras no meio do nada, que tem uma pegada mística, que tem umas histórias que contam que já foi um portal na Inglaterra. Você fica mais ou menos 2 horas aí, Stonehenge. Fica mais ou menos 2 horas de carro do centro de Londres. Conheço por foto, que legal. Então, dizem que foi um portal, né? As pedras estão em pé lá até hoje. Então você fala, cara, olha que louco. Então, olha essa foto. Olha essa foto. Linda. Olha essa foto. Então, assim, você fala, olha essa daqui. Uma coisa interessante na fotografia que eu gosto, isso na arquitetura também se aplica. É o mesmo lugar, tá vendo? Só que são várias fotos de vários fotógrafos. Você valorizou. Cada um enxergando de um jeito. Cada um tem o seu olhar, a sua visão. Exatamente. Isso é legal na fotografia também. Exatamente. Olha que legal. Então, assim, e essas pedras estão lá há anos em pé e... Tá lá. Tá lá, entendeu? Então é legal. Né? Durante esse processo de, como eu falei para vocês, terminando a faculdade e escolhendo a fotografia de arquitetura, acabei esquecendo. Eu fiz uma viagem fui pra Irlanda. Olha que legal. Puta, e aí foi uma viagem de férias, não foi nada trabalho. Eu terminei a faculdade, eu falei, cara, quero viajar. Tava trabalhando bastante, falei, preciso curtir um pouco sozinho. Tem essa pegada. Eu lembrei porque tem essa pegada. Tem.
E aí lá, cara, eu andava a pé pra todo lado, pegava trem, ônibus e sempre com a câmera na mão. Sim. E comecei a fotografar bastante. Fotografia street, que a gente fala, rua, pessoas. E, cara, quando faz fotografia street, é impossível não fotografar arquitetura e pessoas ao mesmo tempo. Sim, porque é um contexto que tá junto, paralelo. Exato, eu adoro fazer esse tipo de foto. E ali comecei a fazer isso, não era um trabalho, era uma coisa pessoal minha. E ali, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, é isso de fato que eu quero fazer. E foi onde eu começou. E aí não parei mais, hoje tá crescendo bastante. O porquê que eu tô morando em Rio Preto. Como eu sou de Araçatuba, né? Sempre trabalhei aqui, morei aqui até o início desse ano agora. Porém, eu comecei a viajar, essa expansão de trabalhos, que vou para um lugar, outro conhece. Graças a Deus. E a gente sempre faz muito networking, por exemplo. Eu fui para Itapema, fui para Floripa, que tem uma conhecida minha lá, que ela trabalha na área, Amanda, inclusive. Abraço para Amanda, muito gente boa. A gente trabalhou junto, ela acabou virando amiga, e ela trabalha numa empresa que trabalha com arquitetura, e ela sempre me encaixa alguns trabalhos lá pro sul. Então estiquei pra Floripa, aí de Floripa conheci um amigo dela de Curitiba que precisava de retrato e assim vai, entendeu? Uma coisa vai ligando a outra. Sim, então, sim. Aí começa a expandir. E aí quando eu vi assim, o sonho lá atrás, quando eu voltei da Irlanda, eu falei, lá atrás nem tanto, 2019, eu falei, é isso que eu quero viajar, conhecer lugares. E na corrida a gente acaba esquecendo. Então ano passado mesmo foi quando realmente aconteceu, que eu quase não parei aqui nessa tuba esse ano mais ainda. E aí, por que eu fui para Rio Preto? Eu comecei a atender muito Ribeirão Preto. Tá. Surgiu um cliente lá, e aí vem outro, essa mesma coisa. Começa a crescer, e aí vou para a cidade, eu começo a fazer novos contatos, eu vou atrás de clientes que... E aí você precisa também, às vezes, estar num centro logístico de estratégia para ficar menos. Porque por isso. Nós estamos falando, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, Araçatuba e Rio Preto dá por volta de 170, 180 quilômetros. Uma hora e meia. Carro, Mas Araçatuba-Ribeirão são 330, mais ou menos. Aí Rio Preto, Ribeirão é mais perto. Rio Preto é, na verdade, o meio do caminho. Qual que foi a minha estratégia? Bacana. Eu tava indo muito para Ribeirão, eu comecei a cogitar me mudar para lá. Porém, eu não queria mudar para lá porque eu ia ficar muito longe de Araçatuba. O problema que eu tava na distância, de 330, 350 km, eu ia inverter. Eu tenho muitos clientes aqui em Araçatuba, eu não podia... abrir mão disso também. E aí, voltando de Ribeirão, todas as vezes que eu voltava, geralmente passava a semana lá, voltava na sexta, final do dia, cansado. Nas primeiras vezes até tocava direto, assim, dirigindo. E aí eu falei, não, tá ficando pesado, tá ficando perigoso. E aí eu tenho um primo que mora em Rio Preto. É o meio do caminho, exatamente o meio. Não o meio, mas assim, daqui para Rio Preto 160, 170, de Rio Preto para lá 190. É o restante. E aí o que eu fazia? Parava em Rio Preto, descansava. Passava o final de semana às vezes. E voltava. Aí eu comecei a viver em Rio Preto. Eu falei, pô, essa cidade é legal. E Fantástico. Das 3, era a que ao menos tinha cliente. Na verdade, não tinha nenhum. E aí eu falei, opa. Pensando em logística, de Rio Preto para ir para São Paulo é mais fácil. De Rio Preto para eu pegar um voo para qualquer lugar do país é mais fácil. E eu tô perto de Araçatuba, eu venho pra cá toda semana, se precisar. Dá pra vir até às vezes no final da tarde, jantar com seus pais, dormir e voltar no outro dia. Exato. É muito perto. Essa semana mesmo consegui estar aqui porque eu vim trabalhar segunda, terça, ontem foi feriado. Hoje estou aqui, agora à tarde tem um trabalho para fazer, amanhã tô tranquilo, amanhã eu vou embora. Perfeito. Semana que vem todos os dias em Rio Preto e assim vai. Eu sinto essa falta, tá? Eu gostaria que Araçatuba talvez fosse em Bauru, talvez fosse em Rio Preto, para estar mais perto dessa... Eu sinto essa falta, eu sinto essa dor, tá? Que nem eu gosto muito também de viajar, essas coisas, hoje menos por conta do meu filho, então meu tipo de viagem, quando acontece, é outro estilo, né? Sim. Mas eu sinto essa aí de, por exemplo, às vezes, 1h30 você tá em São Paulo, você entendeu? Eu sinto isso, E lá em Rio Preto, cara, aí falando em população, é o dobro de Araçatuba praticamente. Acho que mais que o dobro. Eu acho que lá já tá quase meio milhão de habitantes. Mais que o dobro. Tá Ribeirão já deve ter 1 milhão? Ribeirão quase 1 milhão. Então assim, Rio Preto é o dobro de Araçatuba, Ribeirão é o dobro de Rio Preto. E pra mim, cara, que eu fotografo casa, apartamento, eu preciso estar em cidades maiores, com mais condomínio, com mais expansão. Você precisa de mais repertório, vamos dizer assim. Exato. Quanto mais arquitetos tiver na cidade, melhor. Tô falando até agora de arquitetos. Comecei focado em arquitetos, né? Atender arquitetos. Porém, dentro de um projeto arquitetônico, tem um arquiteto que fez o projeto,
Só que ali dentro também, que aí foi durante o trabalho que eu acabei descobrindo, tem a empresa de imóveis planejados, que também precisa de foto. Tem a construtora que executou o projeto, que também precisa de fotos. Tem decoração, tudo que está dentro do projeto ali, todas as empresas precisam de foto para vender. Hoje, com a internet, a foto. Não dá para você pegar o seu cliente e levar lá na casa do outro cliente e falar, olha aí o projeto de marcenaria que eu fiz. Não dá. Não dá mais. Como que ele mostra isso? Pela foto e pelo vídeo. Então, hoje eu não atendo só arquitetos. Tudo que envolve arquitetura eu atendo. Legal. Entendeu? Você acabou abrindo extremamente seu leque. Dentro do nicho, eu abri o leque. Fantástico. Isso foi uma expansão que percebi no caminho. Ali fazendo, acontecendo. Como? Fotografei para você, arquiteto. A empresa que é sua parceira de imóveis planejados. Felipe, eu vi que você fez. Como funciona o seu trabalho? Quero usar também. E a gente trabalha com... Quando eu digo a gente, eu digo os fotógrafos especialistas em fotografia de arquitetura. Que no Brasil tem bastante. Mas é tão nichado que cidades assim do tamanho de Araçatuba... Não tem. Quase não tem. Eu sei de mim, acho que tem mais 1 ou 2 agora que tá fazendo. Rio Preto tem 1 e 2 que faz, eu tô lá agora. Então, assim... 1, 2, 3. São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores concentrações por motivos óbvios, né? Também, por causa do tamanho. E mesmo assim, ainda os de São Paulo vêm para cá fazer trabalho, porque o arquiteto dele lá tem projeto aqui, eu vou para lá de vez em quando, então tem essa troca. Essa troca, é normal. Na verdade, tem espaço para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Isso é bacana. Exatamente. E isso é o bacana, poder conhecer novos lugares, conhecer pessoas, fazer esse networking. Isso é muito legal. E poder ajudar, né? O foco da fotografia de arquitetura, poder ajudar o meu cliente a vender o produto dele. Exatamente. Esse é o foco. E aí isso me realiza muito, porque cada dia eu tô num projeto diferente, cada dia eu conheço uma arquitetura diferente. Que bacana. Às vezes é um condomínio, às vezes é um apartamento, às vezes é um restaurante, igual você viu ali. Sim. E restaurante é legal, porque às vezes a gente fotografa e geralmente fotografa antes de abrir, ou num dia que não tá aberto, mas quando fotografa antes de abrir, depois abre, terminou o trabalho, come alguma coisa ali, faz um happy hour no próprio restaurante, é legal. É legal. Eu consigo viver alguns projetos também. Não, mas o legal dessa fala sua de viver alguns projetos é imagina você fazer a foto, beleza? Antes do restaurante abrir, e depois uma foto, né? Pede a autorização pessoal para fazer as fotos ali, né? Porque ainda mais com essa LGBT. E aí você fazer o cara, tipo, às vezes tomando algo, comendo algo, uma risada. Geralmente isso é bacana, essas coisas, cara. Esse tipo de foto que eu humanizo com pessoas, eu humanizo com o próprio arquiteto, o meu próprio cliente. Por quê? Tem o direito de uso da imagem da pessoa. Isso. Um restaurante, se tiver alguém que é o cliente do restaurante, a gente mostrar essa foto, que é uma foto que ela vai ser comercializada para divulgar, é complicado a pessoa aparecer. Quando acontece, que foi 1 ou 2 vezes, borra as pessoas ali, né, no projeto, porque o certo é ter uma autorização escrita da pessoa. E aí, o que eu ia falar, entra nessa parte de licença de uso. O que eu ia falar que todos os fotógrafos, aí eu comecei a falar e perdi isso. Todos os fotógrafos de arquitetura do Brasil, outras áreas de fotografia também, mas a arquitetura é isso. Quando a gente vende a foto, eu estou fazendo o meu trabalho para você, que eu vou te entregar ali 10, 20, 30, 50 fotos, eu estou te fornecendo a licença de uso para essas imagens. O que é isso? Você, Juliano, arquiteto, vamos supor, engenheiro civil. Sim. Construiu ali uma obra, fez uma obra e quer fotografar. A gente já trabalhou junto, você sabe como que é. Eu entrego essas fotos junto com uma licença de uso. O que é isso? Você, Juliano, empresa tal, tem a licença de usar essas fotos para divulgar o seu trabalho onde você quiser. Revista, site, Instagram, tudo. Para vender o seu produto. Seja ele qual for. Marcenaria, construção, projeto arquitetônico. Você tem essa licença. Um outro fornecedor que apareceu ali nessa foto, se ele quiser usar essa foto com fins comerciais, que é vender o produto dele, ele adquire uma licença também, entendeu? Então tem uma licença para o arquiteto e tem uma licença para os outros que quiserem também. A licença de uso, tá? Isso não sou eu que estou inventando, não somos nós fotógrafos de arquitetura que criaram a licença. Existe uma lei de licença de uso que é uma lei que engloba também outras áreas, não só fotografia. Vídeo também, toda a parte artística, e eu acho que também a arquitetura entra nisso. A parte intelectual. Tá.
Então é o direito de uso. Eu sou o autor da foto, eu sou o dono da foto como criador. Então eu estou te fornecendo ela para você divulgar o seu trabalho. Isso é legal, é importante falar. Sim, porque hoje com a internet todo mundo acha, isso não estou falando nem só como fotógrafo profissional, todo mundo acha, a foto está na internet, eu posso usar ela para o que eu quiser. Não, tomem cuidado, porque às vezes você mesmo gosta muito de fotografia, arquitetura, é um entusiasta. Você tira uma foto do seu celular de alguma coisa e posta na rede social. E essa foto apareceu algo que não... Não que não pode, mas algo que interessou para alguém. E esse alguém usou essa foto com fim comercial, sem te pagar nada, sem te avisar. Se você quiser, você pode executar a pessoa pedindo os direitos pelo uso dessa foto. Entendi. Entendeu? Não é só o fotógrafo profissional, qualquer um. Perfeito. Então tem muita gente aí que viaja, tira foto de lugares, posta no Instagram, uma empresa pega essa foto e usa com fim comercial. Não pode, entendeu? Não tô falando nem... Não é só eu que sim, mas é importante mencionar, é importante falar, é legal. Porque todo mundo acha que a internet é terra de ninguém. Não é assim. Eu falo isso mais pro pessoal tomar cuidado. Até quem já usou, posso usar, não dá nada. Não, toma cuidado, porque às vezes chega... Alguém pode descobrir, pode chegar. Dar problema. Eu não sei exatamente a história, mas eu ouvi uma vez de um outro fotógrafo que... Eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu, eu não sei onde foi, quem foi, mas assim, um fotógrafo fez uma foto da cidade dele, sabe tipo o skyline dos prédios da cidade, assim? Fez uma foto da cidade dele e postou na rede social dele. Não foi um trabalho, foi uma foto dele. Uma imagem que ele achou bonita e postou. Ele postou. E aí teve, acho que um vereador dessa cidade do cara que pegou essa foto e usou na campanha dele. Achou na internet e usou. Uma campanha uma campanha de vereador, enfim. O cara usou a imagem pra divulgar, tipo assim, fulano de tal, da cidade de tal, uma foto no fundo ali, entendeu? E aí o fotógrafo foi atrás dos direitos e o cara ganhou. Ganha. E aí pelo uso da foto, porque foi uma foto que foi... E quanto mais ela foi veiculada, maior é o que o fotógrafo pode receber por ela, entendeu? Entendi. Uma foto que rodou a cidade toda, em todos os lugares. Ela tem uma... Ainda mais se o cara ganhou. Tem uma mais visibilidade ainda. Se o vereador ganhou mais ainda, entendeu? Entendi. É só um exemplo. Sim. Isso na arquitetura também. Na arquitetura também existe isso. O arquiteto que cria alguma coisa, posta ali um render dele e tal. Se alguém usar esse render dele, mesma coisa. Entendi. Felipe, pra gente ir pra essa reta final desse bate-papo nosso, cara, o que você quer deixar de dica aí para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir, para aqueles que ainda querem ingressar tanto na arquitetura, mas que gostam, por exemplo, de uma pegada da fotografia? Você hoje, arquiteto, urbanista e um fotógrafo especializado na área, para aquele que, sei lá, puxa, gosta de fotografia como você. Sim. O que você... Cara, a fotografia... Eu fui meio autodidata na fotografia. Meu pai me ensinou o básico, eu aprendi sozinho. A fotografia, os pilares básicos da fotografia, vou dizer assim, qualquer um aprende. É muito, muito simples ali. Serve para todas as áreas da fotografia. Agora, dependendo da área que você quer atuar, por exemplo, eu sou da arquitetura, hoje eu atuo na arquitetura. Então, o que eu comecei a diferenciar o meu trabalho? Vou dar um exemplo por mim. Quem quiser usar de exemplo, eu acho que é um bom exemplo. O que diferenciou a minha fotografia logo no início? Primeiro foi o meu olhar na fotografia como arquiteto. Então, fantástico. Eu entendo do que eu estou fotografando. Eu sei o que são as coisas ali no espaço. Então, isso facilitou para eu fotografar e vice-versa. E o meu olhar de fotógrafo, de casamentos, eventos, eu trouxe essa coisa mais humanizada para a arquitetura. Então, o que eu quero dizer, quem gosta de fotografia, primeira dica que eu dou, encontrem um nicho que goste e foca nesse nicho. Eu, quando eu comecei, eu fotografei diversas áreas, eu fiz um pouquinho de tudo. E aí quando faz um pouquinho de tudo, você não é reconhecido por nada. Então, foi bom para eu ter a experiência. E as coisas começaram a dar certo, estão dando certo quando eu nichei. Então, às vezes aparece, Felipe, você faz foto do aniversário do meu filho? Não, cara, não faço, eu indico um amigo que faz. Pra você também não perder o foco, é isso aí. Exato. E quem quiser entrar na fotografia, primeira coisa, nichar. Nichei, eu quero fotografar isso, é esse estilo que eu gosto. Beleza, aí dentro desse nicho você começa a se especializar e buscar o seu diferencial. No meu caso, na arquitetura, é o olhar. Essa coisa mais...
contar a história dentro do projeto e tal. Então, para mim, serviu e serve muito bem. Fechou. E eu fiz isso porque... Entendi. Eu fiz isso também porque na faculdade eu comecei querendo ser arquiteto. Eu queria até ter uma construtora quando eu entrei na faculdade. Só que aí depois eu fui vendo que... Eu vi que tem muita gente que só quer fazer casa em condomínio. Quando fala arquitetura, casa em condomínio. Quero fazer casa em condomínio. E a arquitetura é muito maior que isso. Tem muitas outras áreas. E às vezes até uma área que é paralela, vamos dizer assim, a fotografia, mas em algum momento acabam se cruzando. E funciona muito bem. Então, pro pessoal da arquitetura, eu falo assim, tenta pensar um pouquinho fora da caixa. Não digo nem para vocês, façam fotografia de arquitetura. Não, mas pensa um pouquinho fora de casa em condomínio. Dá para atuar em diversas outras áreas dentro da arquitetura e funciona muito bem, é fantástico. Nós vimos aí pelo seu Instagram isso. Exato, quem quiser olhar o meu Instagram, tem foto de pessoas, tem foto vamos falar de arquitetura de restaurante, arquitetura hospitalar, já fiz também, não só residência, paisagismo é muito bacana, móveis planejados. Conheço arquitetos que são arquitetos de formação assim como eu, mas hoje fazem esculturas, obra de arte, quadros, pintura. Então dá para trabalhar em várias áreas dentro da arquitetura. Fotografia também. A minha dica é, escolha o seu nicho e faz acontecer, cara. Se você gosta, uma hora dá certo. Só acreditar, né? Só acreditar e não parar, né? Amém, que funciona. Sempre. Felipe, obrigado mais uma vez aí pelo esse bate-papo extremamente interessante. Você é muito atencioso, como sempre, um amigo que acabou se tornando, sabe disso, né? Precisar da gente, também nós estamos aqui. Contem sempre comigo. Amém, se obrigado. Se morou em Rio Preto, pode ir lá visitar. Se Deus quiser, nós vamos sim. Gente, um abraço, fique com Deus, até mais. Valeu, tchau. Tchau.